O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos fazendo essa peregrinação nossa. Terminamos Fátima e agora nós estamos nos dirigindo para Lourdes, onde nós poderemos lá também ver a mensagem de Nossa Senhora e o que Nossa Senhora tem a nos dizer. Enquanto isso, nos voltamos participando da Eucaristia e celebrando hoje, porque hoje a igreja se reveste toda de vermelho. E por que a igreja está de vermelho? Sempre que a igreja se encontra de vermelho, é porque nós estamos celebrando o martírio, a morte de alguém. Alguém derramou o sangue pela fé na igreja, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deu a vida pela Igreja Católica, levando a mensagem do Evangelho. É interessante que o santo de hoje é Santo Inácio de Antioquia. Ele é bispo e, claro, ele é mártir, como eu acabei de dizer. Ele é o sucessor de São Pedro lá na igreja de Antioquia. Quer dizer, dentro da sucessão apostólica, Santo Inácio estava ali bem próximo de Pedro. Ele conviveu com São Pedro. Ele é o sucessor de São Pedro, lá na igreja de Antioquia. E ele foi condenado à morte, estava sendo conduzido de Antioquia para Roma. E nesta ida,
Vamos imaginar ele acorrentado, amarrado. Ele ia passando pelas igrejas e ia escrevendo cartas para os membros da igreja. E tinha uma coisa, ele tinha um desejo tão grande de dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dizia o seguinte: nem as delícias do mundo, nem os reinos terrestres são vantagens para mim, mas me aproveita morrer em Cristo Jesus do que imperar até os confins da terra. Olha bem, me aproveita morrer em Cristo Jesus do que imperar até os confins da terra. Ele prefere dar a vida por Jesus do que ser imperador, do que ser dono do mundo. Ele prefere dar a vida por nosso Senhor. E ele diz: procuro a ele que morreu por nós. Quero a ele que por nossa causa ressuscitou. Meu nascimento está iminente. Quando ele diz o meu nascimento está iminente, ele está dizendo o meu martírio está chegando. Está chegando a hora de eu dar a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Está na hora de eu dar a vida pela igreja. Está chegando a hora de eu ir para o céu. Aí ele diz: perdoai-me, irmãos. Porque ele ia passando, né, pelas igrejas, era caminho, ali amarrado. Ele dizia: perdoai-me, irmãos, não me impeçai de viver. Olha, não me impeçai de viver, ou seja, não me impeçai de entrar na vida eterna. Ele já não contava esta vida como vida. Ele já estava contando a vida como a vida eterna. Era a vida eterna que para ele tinha valor. Ele: não desejeis que eu morra, eu que tanto desejo ser de Deus. Não me impeçais de viver e não desejeis que eu morra. Eu que tanto desejo ser de Deus, não me impeçam de dar vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Não me entregueis ao mundo, nem me fascineis com o que é de material. Deixai-me contemplar a luz pura. Quando lá chegar, serei homem. Concedei-me ser imitador da paixão de meu Deus. Em vez de ele dizer assim, humanamente ele poderia estar dizendo assim: meus irmãos, não me deixem morrer não, por favor. Eu ainda tenho muito que pregar o evangelho. Não, ele dizia: concedei-me ser imitador da paixão de meu Deus. Se alguém o possui no coração, entenderá o que quero e terá compaixão de mim, sabendo quais os meus impedimentos. O príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus. O príncipe deste mundo, olha o que o príncipe deste mundo quer, diante do que Santo Inácio está dizendo. O príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper meu amor para com Deus. Ele não pode, o príncipe deste mundo, fazer isso. Aí ele diz: nenhum de vós aí presente o ajude. Ou seja, não me impeçam de morrer. Não me impeçam de dar vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de vós venha a querer isso. Eu preciso dar a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Ponde-vos de meu lado, ou melhor,
do lado de Deus. Me coloque do lado de Deus e não poder dizer o nome de Jesus Cristo enquanto cobiçais o mundo. Olha, enquanto o homem cobiça o mundo e quer as coisas passageiras, ele não pode nem pronunciar o nome de Jesus Cristo, enquanto ele se volta para este mundo. É bem o evangelho de hoje. Aquele homem estava preocupado com a vida material e pediu conselho a Jesus, foi pedir a Jesus para que Jesus pudesse ter uma conversa com o irmão dele, porque o irmão dele estava querendo pegar a parte da herança dele. Aí Jesus simplesmente diz, olha, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Quem foi que me encarregou? Jesus estava falando isso porque ele olhava para Jesus, esse jovem, provavelmente, o que aqui fala é alguém, uma pessoa, um adulto, sabe lá quem era? Ele olhava para Jesus como um grande mestre. Ele queria que Jesus resolvesse para ele os problemas materiais. Ele não estava preocupado aí com a salvação eterna. Não existia por parte dele essa preocupação. E ele nem olhava para Jesus, vendo Jesus como Deus. Ele é o mestre. Um mestre qualquer, um homem muito conhecedor das coisas. Então Jesus responde, homem, que me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe, atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Enquanto Santo Inácio de Antioquia, o sucessor de São Pedro, ele estava indo para Roma para ser martirizado. E ele estava dizendo justamente o contrário do que esse homem aqui estava fazendo em relação a Jesus. Ele estava dizendo que para eles os reinos, ser imperador, ser dono das coisas, ter poder nesse mundo, para ele não valia nada. O importante é que ele estava prestes a entrar no céu. Ele estava prestes a derramar o sangue por amor a Jesus Cristo. Isso que era importante para ele. Aí Jesus está vendo agora um outro que está preocupado com os bens terrestres, achando que tendo os bens terrestres, ele iria ter poder e segurança. Tá vendo o que o poder faz quando não é bem usado? A pessoa quer o poder para ter segurança e tudo mais. Aí Jesus está dizendo, olha, você toma cuidado com isso, viu? Cuidado com essa ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, tenha muitos bens, muito dinheiro, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Não é que Jesus esteja dizendo que uma pessoa não possa ser rica. Não é que Jesus esteja dizendo que só os pobres entrarão no reino dos céus e os ricos não. A igreja canonizou muitas pessoas ricas. O que Jesus está dizendo aqui, e claro, e canonizou também muitas pessoas pobres, mas o que Jesus está dizendo aqui é uma coisa muito interessante, é a questão da ganância. A ganância pode estar no coração de um rico que tem muita coisa e quer ter muito mais ainda, como pode estar também no coração de um pobre que não tem nada e só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar e não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida.
Porque o pobre, ele pode pensar que a segurança dele está no dinheiro, então ele vai querer arrumar dinheiro de qualquer jeito. E o rico que já tem, ele vai querer ter muito mais, porque para ele a segurança está ali. E Jesus está dizendo, tomai cuidado, vou repetir, porque essa palavra precisa entrar no nosso coração para nós tomarmos e termos o sentido correto diante desta verdade. Porque a verdade ela precisa ser meditada e guardada no coração para nós não nos deixarmos levar pela mentira. Então a verdade é essa: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Todo tipo. A ganância não está somente no possuir dinheiro. Mas a pessoa pode ser gananciosa de querer ter conhecimento para se achar melhor do que o outro. A pessoa pode ter ganância por sexo, por prazer. A pessoa ela pode ter ganância para poder passar por cima do outro. Então ela quer poder, então a ganância do poder. Tem pessoas que elas só querem ter poder. Só quer ter poder, porque ela tendo poder, ela vai mandar em qualquer pessoa. Então, tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Você está entendendo? Você que está me ouvindo agora? A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Tem muitas pessoas que estão aí atrás de Deus, querendo ser fiel a Jesus Cristo, mas o que ele está querendo por trás é porque na cabeça dele, como Jesus é o Senhor, ele é Deus, ele pode dar todas as coisas, então ele está indo atrás de Jesus para possuir bens, para ser rico. Por isso que tem gente que acaba não se tornando rico, se decepciona e acaba abandonando Jesus. Não poder servir a Deus é o dinheiro. Jesus não veio para nós, veio para cá para nos dar riqueza material. Ele veio nos dar a riqueza espiritual. Acumulai tesouros no céu, aonde a traça não corrói. Deus quer a minha e a sua santidade. Ele quer de nós mudança de vida. Porque uma pessoa muito rica, ela vai morrer, como uma pobre também irá morrer. Agora, um pode morrer sem Deus, pode morrer pobre sem Deus. Como o outro poderá morrer rico sem Deus. Como pode ser o contrário. O pobre poderá morrer com Deus, como o rico poderá morrer com Deus. Se nós nos apoiamos na riqueza, e por isso a riqueza material que estou falando, e por isso se procura a Deus para se obter riqueza material, você está perdendo tempo. A vida nossa não consiste nisso. Isso seria manipular Deus. Mas quem somos nós para manipular? Me lembro da história de um rapaz que ele gostava muito, ele amava Deus, ele queria participar das missas, ele queria rezar. E o pai dele, que era pobre, dizia para ele, impedia ele muitas vezes de ir na igreja, de ir na missa. Porque ele dizia para o filho assim, não, você não vai. Porque Deus não dá dinheiro para nós, não.
Em outras palavras, ele estava dizendo, nós temos que lutar muito para ganhar dinheiro. E quando você vai para a igreja, quando você fica atrás de Deus, porque Deus não te dá nada, você está perdendo tempo. Olha só, um pobre ganancioso é assim. E é justamente o contrário. Quando nós procuramos a Deus e vivemos em Deus, nós temos a maior riqueza. E qual é a maior riqueza nossa? É Deus mesmo, porque Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus é quem decide. Se Ele não quer dar, Deus sabe o melhor para nós. Se Deus quer dar, Deus sabe o melhor para nós. É assim que nós devemos viver. Porque a nossa maior riqueza é Jesus Cristo. E isso ninguém pode tirar. Nem Satanás pode tirar. Essa maior riqueza que nós temos. E nós não podemos dizer. Foi isso que Santo Inácio acabou de dizer. Quando eu estava falando sobre vocês. Que nem o demônio pode tirar isso da vida dele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tomai cuidado você contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Você já entendeu? Espero que você tenha entendido. Aí nós ouvimos a parábola, o homem lá se achando, né? Ele era muito rico, dono de terras, e a colheita dele estava produzindo muito, ao ponto de ele dizer, o que é que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E aí ele, vou construir um grande celeiro e vou colocar todo o meu trigo com todos os meus bens, e depois eu vou dizer para mim mesmo, olha a situação dele. Ele poderia dizer, vou juntar tudo isso no celeiro, e agora como eu tenho em abundância, ao meu redor tem muitas pessoas pobres e vou ajudar os pobres também. Era isso que ele deveria dizer. Sim, vou usar de tudo isso também, vou aproveitar, mas eu vou distribuir para os pobres. Ele não. Olha o que é que ele diz assim, vou derrubar os meus celeiros e construir maiores, e nele vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então eu vou poder dizer para mim mesmo, olha o que é que ele vai dizer? Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, tá vendo? Eu tenho muitas reservas para muitos anos, então agora aproveita, descansa, come, bebe, aproveita. Aí, agora Jesus fala, Deus fala, mas Deus lhe disse, louco. Meus irmãos, isso é loucura. A ganância é loucura. Como diz o povo, de forma mais simples, né? Isso é doideira. Isso é uma doideira. Pensar que todo aquele dinheiro vai dar salvação para ele. Pensar que todo aquele dinheiro vai dar segurança e riqueza para ele. Isso é uma loucura, Jesus está dizendo. Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. A nossa vida é breve. A nossa vida a um sopro se assemelha. É o Salmo 89. Na Bíblia da Ave Maria, o Salmo 89. Se você tiver uma Bíblia de uma tradução diferente, como a Jerusalém, a Bíblia da CNBB, ou até mesmo uma Bíblia evangélica, é o Salmo 90. A nossa vida a um sopro se assemelha, a um sopro. A nossa vida, ela diz,
é como uma flor, uma planta que de manhã está belíssima e de noite está seca. Quanto tempo de vida nós temos? É aí que o Salmo complementa dizendo o seguinte, que a nossa vida ela dura mais ou menos uns 70 anos, os mais fortes assim, chega até a 80. Claro, hoje as pessoas morrem até com 90 anos, com 100 anos, mas a questão aqui não é essa. A questão é que vai morrer do mesmo jeito. Seu louco, de que adianta você ficar dessa forma, achando que a riqueza vai te dar poder, vai te dar vida, vida eterna. Vida eterna se dá com Jesus Cristo. Vida eterna se dá quando se conhece a nosso Senhor e passa a segui-lo. Isso é vida eterna. Conquistemos a vida eterna, meus irmãos. Lutemos pela vida eterna. Não sejamos loucos, como Jesus está dizendo hoje nessa passagem do Evangelho. Não sejamos loucos. Por isso que Santo Inácio, o desejo dele era tão grande de se encontrar com o Senhor, porque de Deus ele já era, agora ele queria estar perto de Deus. E para ele estar perto de Deus, era um martírio. Ele dizia assim: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras. Não sejamos loucos de colocarmos a nossa segurança nos bens terrenos. Coloquemos a nossa segurança em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos pôr a nossa segurança. E Jesus está dizendo hoje mesmo, contando essa parábola, ele está dizendo, hoje mesmo nós teremos que prestar conta dos nossos atos. Nós teremos que prestar contas da nossa vida. Na parábola, ele falando com aquele mestre da lei, contando, né? Olha, a qualquer momento nós teremos que prestar conta dos nossos atos. E o que é que você está fazendo da tua vida? Você está se apoiando nessa loucura aí da ganância do sexo, da ganância do dinheiro, da ganância do poder? Olha a situação que nós estamos vivendo no Brasil, essa luta incessante pelo poder. A pessoa é capaz de vender a alma dela até para o diabo para ter poder. Vou repetir, a pessoa é capaz de vender até a própria alma, vender para o diabo para ter poder. Esta noite pedirão de volta a tua vida, seu louco, e para quem ficará o que tu acumulaste? Para você, vai ficar para outros. E ainda vai perder a alma porque morreu sem Deus. Aí Jesus conclui dizendo, assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. De que adianta ter tanta riqueza e não ter Deus? E agora eu dou o acréscimo. De que adianta não ter nada e não ter Deus e não ter Deus? É a mesma coisa. É a mesma
coisa, meus irmãos. Santo Inácio de Loyola, agora não é de Antioquia, não, é Santo Inácio de Loyola. Ele dizia o seguinte, que nós devemos ter a chamada indiferença, a santa indiferença, que é mais ou menos aquilo que São Paulo dizia: sei viver na riqueza, na abundância, como eu sei viver também na evidência, ou na indigência. Para mim, tanto faz. A santa indiferença, segundo Santo Inácio de Loyola, era isso. Para mim, tanto faz. Perguntaram para ele, e se pedissem a você, se Deus pedisse a ordem dos jesuítas, porque foi ele que era o fundador, né, da ordem dos jesuítas, chamado, o nome mesmo, a Companhia de Jesus. No auge da pregação, os jesuítas tudo indo pregar o evangelho em todos os lugares, e as conversões acontecendo e tudo. Aí, se Deus pedisse, Inácio, a você hoje, ele disse, eu iria rezar por mais ou menos um quarto de hora e depois ficaria em paz, tranquilo. É mais ou menos aquilo que Jó fez, que Jó falou. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem apoiado a sua vida neste mundo? Você tem procurado Deus com a finalidade de ter bens materiais? Você tem procurado a Deus até mesmo para você ter uma vida longa aqui na terra? Estás perdendo tempo. O nosso grande tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus não é Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. O nosso Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa peregrinação que nós estamos fazendo agora para Lourdes, nós podemos dizer o seguinte, diante das mensagens de Nossa Senhora: o que importa é a salvação da nossa alma. Rezai pela conversão dos pecadores. Rezai pelas almas que estão no purgatório. Não deixem de ofender a Deus. Muitas almas estão indo para o inferno porque não querem saber de Deus. E Deus é o nosso grande tesouro. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.